Você já parou para observar como uma grande escultura é feita? O artista não chega diante de um bloco de mármore e encontra uma estátua pronta lá dentro. Ele vê, com os olhos da mente, a forma que deseja libertar. E então, ele começa a trabalhar, golpe após golpe. Remove o que não pertence, modelando a matéria bruta até que a visão interior se torne realidade tangível. Agora feche os olhos por um instante e imagine que você é, ao mesmo tempo, o bloco de mármore e o escultor. Sua mente, seus hábitos, seu caráter. Esta é a sua matéria-prima. E a pergunta que fica é: que tipo de obra de arte você decidiu esculpir em si mesmo? Talvez você tenha tentado antes. Tentado ser mais disciplinado, mais calmo, mais corajoso. E talvez tenha sentido aquele peso, aquela voz que sussurra: isso não é você. Você está apenas fingindo. E é exatamente sobre esse fingir que vamos conversar hoje. Porque existe uma linha tênue, porém crucial, entre a fingimento vazio e a prática deliberada. E os filósofos estoicos, há mais de 2000 anos, já dominavam essa arte. Eles não nasceram sábios. Eles se tornaram, e o método deles era surpreendentemente simples, ainda que não seja fácil. Eles agiam todos os dias como se já fossem a versão de si mesmos que mais admiravam. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, sentava-se consigo mesmo todas as manhãs. Em seu diário, ele não despejava suas dúvidas e fraquezas para se afogar nelas. Ele escrevia as palavras que gostaria de ouvir de um mentor. Ele se aconselhava sobre paciência, sobre justiça, sobre resistência. Ele não estava registrando quem ele era naquele momento. Ele estava praticando quem ele queria ser. A caneta era seu cinzel. As palavras, seus golpes precisos. Ele estava essencialmente ensaiando para a vida. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas pense na sua própria vida. Você já esperou se sentir motivado para começar a se exercitar? Já esperou se sentir confiante para aceitar um desafio? Colocamos nossos sentimentos no banco do motorista e nos surpreendemos quando a vida descarrilha. O estoicismo propõe uma revolução. Coloque a ação racional no comando. Os sentimentos virão como passageiros, às vezes turbulentos, mas não mais no controle. E isso vai muito além da filosofia. Seu cérebro é uma máquina de padrões. Ele se adapta ao que você faz repetidamente. Toda vez que você escolhe agir com calma em uma situação estressante, mesmo que por dentro esteja em frangalhos, você está enviando um sinal poderoso. Você está dizendo ao seu sistema nervoso: este é o novo normal. Este é quem nós somos agora. É um treinamento tão real quanto malhar um músculo. A primeira vez é estranha e difícil. A 10ª vez é um pouco mais familiar. A 100ª vez tornou-se parte de você. Epicteto, que começou a vida como um escravo, entendia isso como ninguém. Sua liberdade física foi negada, mas ele descobriu que ninguém poderia acorrentar sua mente. Ele ensinava: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E a reação não é um sentimento, é uma escolha, é uma ação. Ele decidia reagir com dignidade, com sabedoria, com liberdade interior, como se já fosse um homem completamente livre. E ao fazer isso constantemente, ele forjou essa liberdade na forja da sua própria alma. Então, onde começamos? Não com uma mudança monumental, mas com um único, pequeno, quase imperceptível ato de coragem. Pense em uma única qualidade que você gostaria de cultivar. Apenas uma. Pode ser paciência, pode ser foco, pode ser gentileza. Agora, por esta semana, eu quero convidar você a um experimento, um exercício de encenação sagrada. Todas as manhãs, ao acordar, defina a sua intenção. Hoje, em situações que normalmente me tirariam do sério, vou agir como se fosse a pessoa mais paciente do mundo. Vou respirar fundo, vou soltar os ombros e vou responder com uma voz suave. Você não está mentindo para si ou para os outros. Você está se treinando.
Você está dando o primeiro golpe de cinzel no mármore. No início, vai parecer mecânico, até mesmo falso. Isso é perfeitamente normal. O desconforto é o sinal de que o crescimento está acontecendo. É o som da pedra sendo talhada. Agora, se você praticou esse primeiro passo, já sentiu a estranheza e o poder que vem dele. Talvez você tenha conseguido ser um pouco mais paciente no trânsito, ou um pouco mais focado no trabalho, mesmo sem sentir que era. E isso é maravilhoso. Mas uma ação isolada é como uma única nota musical. Soa bem, mas sozinha, não forma uma sinfonia. A verdadeira magia, a transformação duradoura, começa quando essas ações isoladas se tornam um hábito, e quando esse hábito começa a esculpir não apenas o que você faz, mas quem você acredita que é. Porque no fundo, todos nós carregamos uma história, uma narrativa interna que repetimos para nós mesmos. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não tenho disciplina. Sou muito impulsivo. E agimos de acordo com esse roteiro, como atores fiéis a um personagem que nem gostamos mais. O que acontece então quando decidimos riscar esse roteiro e escrever um novo? Quando começamos a agir como se a nossa história fosse diferente. É aqui que deixamos a superfície e mergulhamos na construção da identidade. Porque de nada adianta praticar a disciplina por uma semana se, no seu íntimo, você ainda se vê como uma pessoa desorganizada. A chave é fazer com que suas ações não sejam apenas atos, mas provas para o seu cérebro de que uma nova identidade é possível. Vamos pegar um exemplo prático. Digamos que você queira se tornar uma pessoa matinal, alguém que acorda com energia e propósito. A velha história diz: eu não sou uma pessoa da manhã. Eu sou cansado e mal-humorado. A ação como se quebra isso. Você define o despertador para um horário mais cedo e quando tocar, age como se já fosse aquela pessoa matinal. Você se levanta, abre a janela, alonga o corpo mesmo com sono, mesmo relutante. No primeiro dia é apenas um ato. No quinto dia ainda é difícil. Mas no 20º dia, algo mudou. Seu cérebro começou a coletar evidências. Olha, nós temos nos levantado cedo há 20 dias. Talvez sejamos, sim, uma pessoa que acorda cedo. A ação repetida começa a alterar a crença. Sêneca, outro gigante estoico, dizia que cada novo dia é uma vida em miniatura. Como você começa esse dia, é como você está vivendo essa vida. Se você age com procrastinação, está ensinando a si mesmo que a procrastinação é quem você é. Se age com iniciativa, mesmo pequena, está escrevendo uma nova verdade sobre si mesmo. Este é o segundo nível da prática, a repetição que vira ritual. Já não se trata mais de um experimento, mas de um compromisso. É onde a fingimento consciente começa a criar raízes no subsolo do seu ser. É onde você para de apenas fazer coisas disciplinadas e começa a se ver como uma pessoa disciplinada. E quando isso acontece, a disciplina deixa de ser um fardo e se torna uma expressão natural de quem você é. O desafio agora é expandir. Pegue aquela única virtude que você escolheu e a aplique em mais um contexto. Se escolheu a paciência, além do trânsito, pratique-a em uma conversa difícil. Se escolheu o foco, além do trabalho, pratique-o ao ler um livro. Estamos construindo um personagem, camada por camada, ação por ação. E com o tempo, a máscara que você vestiu com tanto cuidado funde-se ao seu rosto, tornando-se a sua própria pele. E assim chegamos ao ápice desta jornada. Depois de darmos os primeiros golpes de cinzel e de começarmos a construir um novo personagem através do ritual, nos deparamos com a etapa final e mais profunda, o silêncio. Porque a verdadeira transformação não precisa de plateia. Ela não precisa ser anunciada. Ela simplesmente é. Existe uma força tremenda em praticar a sua evolução longe dos olhos do mundo, em mudar sem fazer um anúncio solene, sem buscar validação externa. Epicteto nos alertava. Quem fala muito sobre seu próprio estoicismo, geralmente é o que menos o pratica.
A virtude real é quieta. Ela não se exibe. Ela se revela naturalmente através das ações, não das palavras. Este é o estágio em que o fingir até ser se torna tão integrado que você já não precisa mais do fingir. Você simplesmente é. A paciência não é mais um ato que você encena. É a sua resposta padrão. A disciplina não é mais um esforço. É o seu modo de operar. A coragem não é mais uma performance. É a sua postura natural diante do medo. Neste ponto, a prática se torna interna e silenciosa. É uma conversa íntima entre você e seu caráter em evolução. É a decisão de manter a calma em uma discussão, sem depois sair contando a todos como você foi estoico. É a escolha de ser ético em um negócio, mesmo quando ninguém ficaria sabendo se você não fosse. É a disciplina de levantar cedo, mesmo nos dias de folga, simplesmente porque isso se tornou parte da pessoa que você é. Aqui a transformação se completa. O mármore bruto se transformou na estátua. O aprendiz se tornou o mestre. O ator se fundiu com o personagem. E a beleza disso está no fato de que isso nunca para. A escultura de si mesmo é uma obra eterna, sempre podendo ser refinada, polida, melhorada. Agora, a bola está no seu campo. Você tem as ferramentas. O caminho foi desenhado. Tudo começa com uma única decisão, uma única ação que parece pequena, mas que carrega dentro de si o germe de uma revolução interior. E para selar este compromisso consigo mesmo, eu quero te convidar a fazer algo simbólico, mas poderoso. Nos comentários, escreva a seguinte frase: minha transformação começa agora. Não é para mim, é para você. É um pacto público com a sua própria evolução. É o primeiro ato solene do novo personagem que você decidiu interpretar. É o seu golpe de cinzel simbólico no mundo. A jornada é longa, mas cada passo importa. A obra é grande, mas cada golpe no mármore a revela. Força, sabedoria e ação.